Voltou o áudio, tá normal? Verifique se tá bom o áudio, por favor, confirme aí. Alô? Vamos lá, vamos lá. Vou tentar seguir aqui, tá, pessoal? Verifiquem se está tudo certo. Voltou o áudio? Me confirmem se voltou para a gente dar prosseguimento. Voltou, né? Então deve ser por conta da internet aqui. Bom, vamos seguir. Se falhar o áudio, vocês me avisem, me acionem aqui rapidamente que a gente vai fazer aqui a troca do microfone. Bom, continuando aqui, nós vamos falar um pouco sobre esses 7 erros principais. Tá? Eu queria saber quem está acompanhando, se alguém que está acompanhando já fez algum tipo de serviço com SPDA. Quem daqui já fez serviço com SPDA? Coloca, eu já fiz, tá? Eu já fiz serviço com SPDA. Por favor, se tiver alguém que já executou algum serviço, pega se tiver alguém que já executou esse tipo de serviço, coloca aqui, eu já fiz, só para a gente seguir. Show de bola, bacana. Bom, como eu falei, como eu prometi para vocês, nós vamos seguir aqui com esses 7 erros em inspeções de SPDA. São os 7 principais erros que você deve saber, que você deve verificar, e também são erros que você pode mostrar para o seu cliente. Lembrando que tudo que a gente vai falar agora está relacionado a normas, está baseado e fundamentado nas normas, e que você deve também evitar esses erros. Beleza? Bom, o primeiro erro e o erro mais clássico, tá, pessoal? É justamente o profissional que vai fazer esse relatório, vai fazer essa inspeção, vai fazer esse laudo, vai fazer essa perícia. Ele não sabe quando é obrigatória a inspeção. Ou seja, ele não sabe, ele não entende, ou não tem a base ali legal para saber quando que vai ser obrigatório realizar a inspeção de SPDA ou não. Muitas vezes o cliente vai te perguntar isso. Mas é obrigatório? É obrigatório o SPDA? É obrigatório ou não é? E nesse momento, você tem que saber explicar baseado em norma. Então, o primeiro ponto é você evitar esse erro, que pode ser um erro de projeto também, levando em consideração aqui na inspeção, no item 7 da NBR 5419 de 2015, com a pequena atualização dela de 2018, foi uma atualização muito mais gramatical. Na parte 3, estabelece as condições para inspeção, manutenção e documentação do SPDA. Então é importante que vocês saibam aonde procurar isso. E de acordo com a norma, existem basicamente 2 tipos de inspeção. Essas inspeções são baseadas no que a norma traz, tá, pessoal? Existe a inspeção visual semestral e a inspeção completa. Essa inspeção visual semestral é uma inspeção obrigatória, que você pode executar, você pode realizar, ou você pode passar isso para o seu cliente. Geralmente, quando a gente faz serviços de inspeção completa ou inspeção anual, a gente passa essa recomendação para o cliente e pede para o cliente ali, ou o cliente, ou alguém da manutenção do cliente, sempre monitorar. Então, nesse momento, essa inspeção visual semestral, basicamente é uma inspeção para verificar se está tudo de acordo, se tem alguns problemas agravantes, se houve ali, durante esses 6 meses, algum problema relacionado a uma queima de equipamentos, se os DPS estão adequados, né, se as instalações, se os suportes estão adequados. Então, é uma inspeção visual semestral, tá? É uma inspeção muito mais de manutenção ali, de rotina de manutenção. Aqui, nós temos um outro ponto. Nós temos o segundo ponto, que seria a inspeção completa. Qual é a diferença da inspeção visual para a inspeção completa? A inspeção visual, ela busca verificar pontos relacionados à oxidação, relacionados a problemas mecânicos, pontos relacionados, por exemplo, à parte das proteções. Já uma inspeção completa vai verificar tudo que a inspeção visual semestral analisa e muito mais, incluindo o teste, incluindo a validação das equipotencializações, incluindo vários tipos de procedimentos. Então é importante você entender que a inspeção completa é o serviço principal que você vai vender. E a inspeção visual, você pode colocar isso para o seu cliente como serviço, mas a gente sempre passa um checklist básico para ele, com o nome da nossa empresa e tudo mais, para que ele mantenha aquilo, um acompanhamento, e quando precisar, nos convoque. O que tem na inspeção completa, pessoal? Quando que ela vai ser necessária? Olha só,
Isso aqui eu tirei diretamente da norma, do item 7. Então, quando eu tenho um local, uma edificação com produtos explosivos e perigosos, como explosivos, inflamáveis, produtos tóxicos, radioativos, ambientes industriais ou de orla marítima, tá? E outros tipos de produtos que possam colocar em risco vidas humanas dentro da indústria ou comunidades próximas. Então, isso aqui eu tenho que fazer uma inspeção anual. Ou seja, se o teu cliente tem algum tipo de produto inflamável, tem algum tipo de produto explosivo, tem ali ambientes industriais, ou é aquele teu cliente de orla marítima, né, ali da beira de praia, tá? Praia que eu digo ali com praia para o mar, tá? Só por conta da maresia. Nesse caso, o SPDA, ele deve ser feito uma inspeção completa, completona, anualmente, tá? Ah, mas meu cliente é uma indústria, então é cada 3 anos, dependendo do processo. Aqui a norma, ela deixa bem claro que se for um ambiente industrial, eu preciso ter isso anualmente, mas eu preciso entender que nesse ambiente industrial, eu tenho algum tipo de problemático que pode vir causar dano à indústria ou dano às comunidades próximas. Então, você tem que validar, tá? Quem tem que dizer isso é o responsável técnico e não o Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros pode sim dizer, mas quem tem que validar isso é o profissional. Então, anualmente, nesse tipo de cenário, e principalmente condomínios, condomínios não entra então, condomínios não é anual. Depende, se o condomínio estiver numa área marítima, numa praia ali, na frente ali do mar, ou próximo ali a 2, 3 quarteirões do mar, é importante que faça esse anualmente por conta da maresia. E o restante, as edificações que não se enquadram nesse primeiro ponto, deverão ser realizadas inspeções completas a cada 3 anos. Certo, pessoal? Então é importante isso aqui. Esse aqui é o ponto que a 5419 traz. Tá? Esse é o ponto que a 5419 traz. O que a gente tem que verificar também são outros pontos relacionados ao Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros, ele vai ali, dependendo da edificação e dependendo dos cenários, ele vai gerar um relatório, tá? Um AVCB, uma auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. E dentro desse AVCB, tem também algumas exigências de combate a incêndio, principalmente relacionadas a hidrantes, extintores, e pode ter também a exigência do SPDA. Se na instalação existir SPDA, automaticamente o Corpo de Bombeiros ele vai exigir, no momento da renovação, inspeção para o SPDA, tá? E aí você tem que verificar se a inspeção que foi realizada está dentro desse prazo que a 5419 colocou, ou se o bombeiro exige automaticamente um novo prazo. Pode ser, por exemplo, que a 5419 deu 3 anos, mas o Corpo de Bombeiros quer anual, por exemplo. Quem ganha? Quem ganha nesse caso é o Corpo de Bombeiros, porque ele é o que tem maior exigência. E a própria 5419 diz que no momento que os órgãos competentes exigirem a mais do que a norma, você tem que seguir aos órgãos. Então imagina só, você tem ali um Corpo de Bombeiros pedindo a cada 1 ano, 2 anos, ou a VCB, e com isso ali a atualização e verificação do SPDA, e você tem a norma que indica a cada 3 anos. Então você tem que seguir, nesse caso, o Corpo de Bombeiros, porque ele tem uma periodicidade menor, tá? Então isso é só para alertar que não fiquem fechados nesses 3 anos, tá? Às vezes você tem aqui, você fez esse ano a inspeção do seu cliente, mas ano que vem você pode precisar por conta de uma exigência a mais do Corpo de Bombeiros. Isso daí também vai depender de cada região. Então, vai lá na sua região e verifique como é esse procedimento, como são essas exigências. Então, esse é o primeiro erro que você não pode deixar passar. Você tem que identificar que tipo de utilização, que tipo de ambiente ali tem naquele teu cliente, para você definir se vai ser anualmente ou trienal, e dependendo também do AVCB, você começa a fazer essa verificação. Show de bola, pessoal? Esse é o primeiro erro. Isso aqui é uma pergunta que muitos perguntam, que muitos têm dúvida, principalmente para definir demanda. E o que eu posso garantir para você? Existe uma demanda grande de SPDA. Além
da própria norma ter um período exigido anual ou trienal, ainda existe a exigência do Corpo de Bombeiros, que pode ser bienal ou anual, dependendo do caso também. Então, você tem que tomar muito cuidado com as periodicidades, isso vai aumentar a demanda rotativa desse serviço. Você pode pegar um cliente hoje, daqui a um ano e meio, o mesmo cliente. Isso se você conseguir fazer uma gestão de contratos legal aí. Show de bola? Então, isso aqui é o primeiro erro. Não errem, já grave isso daí. Na dúvida, vão lá no item 7, da parte 3 da 5419, tá? E tirem as dúvidas lendo a norma também. O segundo erro, pessoal, é um erro que é um erro principalmente inicial, e é engraçado que esse erro ele passa a ser um erro comum para quem já está há muito tempo no mercado. Quem está há muito tempo no mercado passa a conhecer muito do sistema, porém pode ser perigoso, porque nesse momento ele pode se tornar um profissional muito confiante. E por ser muito confiante, ele esquece os parâmetros mais básicos. Então esse é um erro muito comum entre quem está iniciando e quem já está no mercado há muito tempo. Então não cometa esse erro aqui. E qual seria o erro? Não verificar documentações. O meu foco aqui é inspeção. Eu fui contratado para fazer uma inspeção, um relatório, um laudo. Então eu vou chegar no meu cliente, eu tenho a obrigação de verificar as documentações daquele SPDA. Dependendo da norma, eu vou analisar as exigências que ela impõe. Lembre-se, a partir de 1993, tá? Que foi a antepenúltima norma, em 1993, se eu não me engano, já a partir de 2001, na verdade, já foi exigido ali um gerenciamento de risco. Só que esse gerenciamento de risco, ele era diferente do gerenciamento de risco que foi exigido a partir de 2015, tá? Então, com toda edificação que tem SPDA, precisa ter um gerenciamento de risco. Não importa se é um gerenciamento de risco antigo ou atendendo a norma atual. E aí você vai ter que pegar essa base. Se você pega uma instalação que não tem gerenciamento de risco, que não tem um projeto detalhado, que não tem características da qualidade do solo, isso aqui é muito comum. Se eu for usar a exigência da norma atual, se eu tenho um SPDA tipo 2 e tipo 1, eu tenho que ter algum tipo de verificação, algum tipo de sondagem para analisar qual é a resistividade desse solo, atendendo a NBR 7117. Então esse aqui é o primeiro momento. Se você chega no cliente que não tem nada disso, nesse momento você precisa parar, analisar o que você está vendo, mas você precisa partir de um ponto. Às vezes você pega um SPDA, pessoal, isso aqui eu falo de experiência própria em cima desse erro que eu já cometi. Você pega um SPDA que aparentemente, visualmente está bom, mas no momento que você começa a fazer análises mais avançadas, você percebe que o que foi dimensionado não está adequado. Isso aí pode ter sido um erro de projeto, e você não pode assumir o erro. O erro foi no projeto, então não é problema meu. Não é assim, porque senão você está baseando todo o teu parecer em cima de um erro. Então é importante que, além do visual, do que você vê como executado, é importante você entender se o que foi projetado está atendendo. Tá? Isso daqui poucos profissionais fazem, porque eles só vão em campo pelo visual, fazem um teste, relatório fotográfico e pronto. Só que você está baseado em quê? No que você está vendo, e se o número de descidas que você está analisando é inferior ao exigido, tá? Então, nesse momento, você começa a criar um ponto de erro em que você vai ser corresponsável. Então, não cometa esse erro. Eu cheguei no cliente que não tem nada, não tem nenhuma documentação, o que eu faço, Paulo? Então, nesse momento, você já cria ali, né, na sua mente, ou você anota, um nível de risco maior de serviço. Ou seja, é um serviço em que, se não tem documentação comprobatória que atenda a norma, realmente que atende não só um desenho, eu preciso tomar muito mais cuidado com esse cliente, porque aqui eu vou assumir uma responsabilidade no final do meu parecer. Então, quando você pega, por exemplo, o projeto, você já fica alegre, mas às vezes o projeto não foi feito adequadamente. Tá desenhado, tá bem bacana, tem uma prancha, mas qual foi o embasamento técnico para ser projetado? Será que ele atendeu realmente a norma ou fez só um trabalho bem feito no AutoCAD? Beleza? Então esse erro aqui não cometem, tá, pessoal? É um erro clássico, é um erro grave, porque ele tira o teu embasamento normativo, tá bom? Então vamos seguir aqui para você
ficar atento. Espero que vocês estão gostando? Coloquem aqui, ó, se vocês estão gostando, se faz sentido. Eu ainda estou nos primeiros erros mais básicos, mas depois a gente vai chegar nos erros um pouco mais detalhados. Show de bola? Vamos seguir. Qual que é o erro 3, então? Nós vamos aqui para o erro 3. O erro 3, pessoal, é justamente um erro de alguém que não tem ali um procedimento, ou de alguém que não tem a experiência, ou não leu a norma e não consegue trazer isso. Por exemplo, não verificar a fixação dos condutores. Como assim, Pablo? A 5419 atual de 2015, principalmente se o projeto, se a instalação foi feita após 2015. Mas, Pablo, e se a instalação foi feita antes de 2015? Você tem que ver a qual norma aquela instalação atende e se realmente atende a essa norma. Às vezes a gente acha que pelo SPDA ser antigo e não ter sido instalado após 2015, ele atende a norma antiga. Não, pessoal, 90% dos casos que você acha que atende a norma antiga, não atende. Se você baixar a 5419 de 2005, você vai saber. Se você baixar a 5419 de 2001, você vai saber. Se você encontrar a 5419 de 93, você vai entender o que eu estou falando. Porque o que a gente acha que é novo aqui na 5419 de 2015, na verdade, é só um aprimoramento do que já foi feito durante esses anos. Então, nesse momento, você tem que ver se realmente é real. Será que ele atende a norma antiga? 90% dos casos não atende nem a norma antiga, então você já entra em uma não conformidade geral para atender ao que realmente você tem de norma atual. Então, seguindo aqui, você tem que verificar, atendendo a norma atual, se caso eu tenho uma edificação atual, eu vou verificar se, por exemplo, as fixações dos condutores estão firmes e espaçadas a cada 1 metro na horizontal e 1,5 metro na vertical. Mas, Pablo, isso aqui é realmente importante? Claro que é, pessoal. A gente tem que entender que essas fixações ela têm um motivo mecânico. Quando eu recebo uma descarga atmosférica, tanto no ponto de impacto quanto em todo o condutor, eu vou ter esforços. Lembra ali da força eletromagnética, tá? Do campo eletromagnético, então eu tenho uma corrente altíssima circulando naquele cabo, e aquele cabo vai tender a criar uma força, porque aquela corrente vai variar com o tempo. Então, vou ter uma oscilação e tudo aquilo vai criar uma força no cabo. Aquele cabo ele vai balançar. Então, eu preciso ter esses fixadores, esses suportes adequados, porque senão, se eu tenho um cabo que não tem uma fixação adequada, nesse momento que ele está sendo percorrido por uma corrente, ele está exercendo uma força eletromecânica. E essa força pode ser suficiente, por exemplo, para ricochetear esse cabo ou criar problemas mais graves, trazendo detritos lá de cima do prédio para baixo, caindo nos carros, caindo nas pessoas e até danificando realmente mecanicamente o sistema. Então isso aqui parece ser algo simples, intuitivo, mas muitas pessoas só vão olhar se está oxidado ou não e não fazem essa contagem, porque tem que atender. Se está na norma é porque é importante, tá? E também verificar se os condutores estão em bom estado e conservação sem formação de pilha galvânica ou ferrugem. Ó, então a gente pergunta o que seria uma pilha galvânica. Eu estou aqui com essa imagem da termotécnica e aqui eu tenho um exemplo de pilha galvânica. Eu tenho um condutor de cobre, tá, que foi apoiado sobre um rufo. Tá? O rufo, ele é feito de metal, geralmente zinco ou qualquer outro tipo de metal, tá bom? É uma chapa de aço galvanizado. Então, o que acontece? O cabo de cobre em contato direto com o aço, em contato direto com esses metais, ele vai criar uma corrosão. O metal ali vai perder elétrons para o cobre, e aí você vai ter uma transição de elétrons que vai acelerar um processo corrosivo. Esse processo corrosivo vai danificar os dois elementos, tanto o próprio rufo quanto o próprio cabo aqui. E eu tenho que me preocupar da mesma forma com o cabo, com a barra chata de alumínio e com outros elementos que eu vou apoiar diretamente. Como eu poderia melhorar isso? Eu poderia usar, por exemplo, um suporte guia desse estilo aqui, tá? Ou eu poderia, por exemplo, utilizar aqui uma barra de aço galvanizado, no lugar da barra de alumínio, uma barra de aço galvanizado. Desse sentido, eu evitaria essa problemática. Isso aqui, com o passar do tempo, vai criar um problema de uma patologia da construção civil e durante uma descarga direta atmosférica eu posso ter o rompimento desse cabo porque ele está perdendo ali as capacidades físicas dele.
O que a gente fala é justamente isso, tá, pessoal? Porque você faz de tudo para garantir que esse SPDA vai estar adequado. Você faz de tudo para garantir que as conexões estejam adequadas para criar um caminho de baixa impedância, né? E, com isso, deixar fluir aquela corrente de descarga atmosférica para todo o sistema. Então, quando você tem um exemplo como esse, onde eu tenho alta oxidação, né? Eu tenho um parafuso fendido, um KS, ou seja lá o nome que é na sua região, você tem aqui um problema, porque você não tem como garantir que essa conexão está adequada, porque eu estou criando camadas de corrosão, e da mesma forma, você pode verificar, por exemplo, aqui, ó, onde eu tenho um processo acelerado de corrosão, e esse processo acelerado de corrosão, por estar relacionado a, por exemplo, uma conexão, isso aqui pode vir a danificar. Isso aqui são pontos visuais que poucas pessoas deixam passar. Mas esse primeiro aqui, das distâncias de espaçamento, é algo que eu vejo que muita gente deixa passar. Sabe por que eu falo isso? Porque às vezes eu vou em instalações, em locais em que tem esse problema, né? Eu tenho, por exemplo, os suportes, guias, instalados a cada 4 metros, e o cabo ali parece um varal de roupa. E já passaram várias empresas por ali e ninguém pontuou isso. Ou seja, o básico do básico não estão pontuando. Imagina o que é mais avançado. Então a gente começa a se preocupar. Beleza? Show de bola? Bacana? Deixa eu ver aqui. Vamos lá, vamos seguir. Vamos seguir, então. Vamos para o próximo aqui, pessoal. Isso aqui é o erro 3, tá? Se a gente for acompanhar, nós vamos para o erro 4. Então, ó, quem está chegando agora, depois tenta voltar. Ó, quem está no Instagram vem para o YouTube. Quem está chegando agora no YouTube, depois vai ficar disponível essa aula, não se preocupe. Mas presta atenção a partir de agora. Esse erro 4, pessoal, é um erro que causa muito problema. Problema em quê? Principalmente problema em adequação. Eu vejo muitos alunos me perguntando, pô, Pablo, eu preciso realmente fazer essa adequação? Pablo, eu preciso realmente fazer isso? Eu preciso mandar trocar todos os condutores? Porque justamente é o problema do cabo que não está homologado, do cabo que não está normativo, que não atende ao que a norma indica. E onde que a norma indica isso? Ela indica tanto na parte 3, na tabela 6 e na tabela 7, tá, da norma, da 5419, quanto ela vai indicar também na NBR 6524. Então aqui a gente verifica, por essa imagem também da termotécnica, que existe uma verificação que eu estou com está sendo feita análise com micrômetro, tá? Que o micrômetro e o paquímetro, a diferença entre eles é que o micrômetro ele é muito mais sensível, ele é muito mais, a escala dele é menor, e o paquímetro tem uma escala maior. Então, dependendo do caso, você pode usar um ou outro. No nosso caso, a gente tem dois, tá? Um micrômetro analógico, né? Um micrômetro ali manual, e um paquímetro digital. E aqui a gente verifica que não está em conformidade. Então, a gente entra naquele critério dos fios. Cara, eu vou ter um cabo a 19 fios, a 21 fios, e a norma ela exige uma espessura, um diâmetro mínimo para cada tipo de solução, para cada tipo de condutor, e se ele está na descida ou no aterramento. E a gente tem que seguir. Por que a gente tem que seguir isso? Tá? Por que eu não vou poder utilizar, por exemplo, o cabo de cobre de 21 fios, de 19 fios? Eu preciso utilizar um cabo a 7 fios. Por que eu tenho que analisar essa questão do diâmetro? Se você for analisar, se você for ler a norma, ela não vai te dar uma justificativa direta. Ela não vai dizer, ó, você tem que ter essa espessura por conta disso. Mas se a gente for pensar em questão do aterramento, buscando uma longevidade, buscando ali uma durabilidade e também analisando os critérios de corrente, critérios térmicos, quanto maior for a espessura, o diâmetro de cada fio desses cabos encordoados, melhor. E a norma ela coloca um parâmetro mínimo. Se você concorda ou não com esse parâmetro, aí já é uma outra coisa. Já não é uma análise técnica, aí já é uma opinião. Mas quando ela coloca esse parâmetro mínimo, a gente tem que analisar. O que acontece? Quando a gente vai em uma edificação, faz aquela inspeção geral, a gente percebe que o filamento do cabo encordoado é menor do que o que a norma exige. E o que a gente vai fazer? A gente vai colocar uma não recomendação e mandar o cara substituir tudo. A minha
minha recomendação, que eu digo, sempre pensar. Depende de cada caso. Tem casos, pessoal, que eu tenho cliente que tem ali um aterramento em anel perfeito depois de teste, e o grande problema dele é justamente o cabo, que é um cabo um cabo de 19 fios, em vez de ser um cabo de 7 fios. O que você tem que pensar? Pela norma, eu teria que substituir, seria uma não conformidade. Mas do jeito que foi instalado aquele anel, imagina uma indústria com o anel instalado, do jeito que está lá, está adequado nos outros parâmetros. Se todos os parâmetros restantes estão adequados, eu entro somente nesse parâmetro aqui, eu coloco no meu relatório com uma não conformidade, abrindo um chamado, por exemplo, para um planejamento de substituição, porém, na minha opinião, depois de analisar tudo e constatar que o restante está tudo ok, eu só tenho um parâmetro de execução, eu não vou condenar o aterramento, o SPDA do meu cliente. Dependendo do caso, eu não condeno, porque seria apenas uma questão de custo, mas isso é uma análise específica. E nesse momento, no momento que eu faço isso, eu assumo o risco, tá? Eu quero deixar bem claro que quando você escolhe em não atender a todas as recomendações da norma, você está assumindo risco. E eu assumo um risco pelo meu cliente devido a todas as análises que eu fiz. E aí você decide, não quero assumir todos os riscos ou não. Então, o que eu recomendo é analise cada caso e, dependendo do caso do seu cliente, verifique o geral. Todos os itens que devem ser analisados. E se, por exemplo, a questão do cabo for apenas um dos itens, pense bem, porque você pode, por exemplo, condenar o SPDA por conta disso, mas seria uma questão de execução. Ou não, você pode assumir que isso é uma não conformidade e colocar isso no relatório, mas na conclusão não condenar o SPDA como um todo. Mas nesse caso você está assumindo um risco dessa não conformidade. Certo, pessoal? Então é importante você pensar. Sempre que você for analisar, existem essas problemáticas. Sempre que você busca uma solução, você encontra um outro problema, ou é um problema financeiro, ou é um problema técnico ali com o seu cliente. Beleza? Estão gostando, pessoal? Estão gostando da live? Hoje a gente está numa pegada bem mais direta, tá? Uma pegada ali mais voltada para a parte de inspeção. Espero que vocês estejam gostando. Estamos agora no erro... Deixa eu só ver qual é o erro que a gente parou. Estamos no erro 4, tem mais 3 erros aqui. Hoje vamos falar somente de 7 erros, né? Existem mais erros, então hoje nós vamos falar somente de 7 erros. Deixa eu colocar aqui. Quem já tiver alguma dúvida, vai colocando aí que no final a gente vai tentar responder as dúvidas que vão ficar pendentes. Mais erros. Então hoje nós vamos falar somente só pausar aqui que 7 erros. Colocar aqui. Bom, vamos seguir aqui. Seguindo aqui, pessoal, nós vamos agora para a nossa análise. Nós temos o seguinte critério. O erro 5. Qual que seria o quinto erro para a gente analisar? O quinto erro de inspeções. É bom você anotar todos esses erros para que você não cometa, né? É comum até a gente cometer esses erros em alguns casos, então é importante você anotá-los aqui. O quinto erro, pessoal, é não verificar as distâncias de segurança. Cara, eu vou falar, eu tenho propriedade para isso, porque só de perguntar para alguns profissionais, eles não sabem bem o que seria ali a distância de segurança, como que é feita essa análise, por que ela deve ser feita. Então, muitas das vezes a gente passa pelo sistema, passa pelo SPDA ali e não faz esse cálculo da distância de segurança, não faz essa análise da distância de segurança. E é importante a gente pensar na seguinte situação. A distância de segurança, ela foi concebida desde 2001, tá? Desde 2001, ela existe na norma. Em 2005, na NBR de 2005, se você for lá verificar a NBR de 2005, já tem ali o cuidado com a distância de segurança. Então não é algo novo, é algo antigo, cara. É algo que tem mais de 20 anos ali nas normas. Só que muitas pessoas também não observam isso. E agora com a 5419 de 2015,
ocorreu uma exigência maior, porque aqui a gente está se preocupando muito com essa parte de centelhamento. E para que serve essa distância de segurança? Imagina que a gente tem um subsistema aqui de descida, tá? Eu tenho a minha descida, eu tenho aqui uma platibanda, eu tenho aqui uma fachada, e nessa descida eu passo uma corrente. A corrente desce, a corrente da descarga atmosférica, e ela vai para o aterramento, né? Nesse caso, um aterramento estrutural. Normal. Segue o fluxo dela. Porém, eu tenho uma pessoa aqui ou qualquer outro elemento metálico. E eu preciso saber se a distância dessa pessoa é uma distância saudável, segura, para que essa corrente não crie um ponto de centelhamento. Lembrando, se eu tenho metal, ele vai tentar, dependendo da proximidade, aquela corrente que desce no cabo pode criar um arco, né, um centelhamento para o metal próximo. E além de eu ter uma destruição desse elemento, eu ainda vou ter essa corrente fluindo para outros locais. Da mesma forma, eu tenho aqui uma pessoa. Então, imagina só, qual é a distância de segurança dessa descida em platibanda, que vai fazer esse contorno, e uma pessoa no pior cenário levantando a mão. Por que a gente coloca levantando a mão? Porque justamente é o pior dos cenários. Então, nesse pior cenário, levantando a mão, qual seria a distância mínima, né? A distância mínima que eu posso ter. Ou seja, menos que essa distância S, eu preciso me preocupar, porque vai haver o centelhamento. E nesse caso, fazendo esse cálculo, dependendo de outros parâmetros, a gente analisa, eu preciso que essa distância entre essa pessoa e esse ponto seja uma distância de 30 centímetros, 1 metro. E se eu não conseguir fazer essa distância aqui ocorrer, eu vou ter que criar uma restrição, ou seja, essa pessoa não vai poder se aproximar dessa área durante uma descarga atmosférica, porque a distância de segurança não foi atendida. Da mesma forma, ocorre com o material, com o equipamento. E se eu tenho um equipamento que está próximo ali dessa descida, por exemplo, uma antena e tudo mais, eu vou ter duas escolhas. Ou eu afasto essa antena, ou eu afasto a descida, ou eu equipotencializo a descida, né, o material ali, o equipamento na descida. Porém, eu tenho um problema no momento que eu equipotencializo. Nesse momento que eu equipotencializo, eu posso estar levando uma corrente de surto para dentro da instalação do equipamento. Então é melhor, antes de equipotencializar, você afastar. O que a gente indica é o seguinte: validou se a distância de segurança está sendo atendida ou não. Se o elemento está a uma distância menor que a distância de segurança, eu tento afastar esse material, ou afasto ali a antena, ou afasto qualquer outro material, ou então, em último caso, eu afasto a minha descida ou minha captação. Se não der para fazer nenhum dos dois, nem afastar a descida e nem afastar o equipamento, que é o ideal, afastar o equipamento, a gente tem que equipotencializar. Por quê? Se essa distância é menor que a distância de segurança, a chance de ocorrer um arco elétrico ali, um centelhamento que alcance esse equipamento é grande. Além do equipamento poder vir a explodir ou um incêndio, ele ainda vai ter essa condução de corrente para dentro. Então eu vou para a equipotencialização, sempre em um último cenário, mas deve sempre ser avaliado. Beleza? E aí eu pergunto para vocês já viram algum relatório, uma análise de distância de segurança? Vocês já viram alguém fazendo isso? Vou analisar a distância de segurança. É difícil, pessoal. Até nos meus primeiros relatórios, até 1 ano e meio atrás, eu não me preocupava tanto com isso. Até que ocorreu um problema no cliente meu, em que tinha um equipamento próximo de uma descida, e durante uma descarga atmosférica, esse equipamento ele explodiu. Era uma câmera que veio a explodir. E eu já tinha percebido que estava próximo, mas não me preocupei em fundamentar isso. E no momento que explodiu, além de queimar ali a câmera, né, que ela queimou ali literalmente, queimou o DVR e ele teve um prejuízo de quase R$3.000. Então, a partir desse momento, eu falei, cara, eu tenho que implementar isso nos meus relatórios. E por isso que, se você, por exemplo, é aluno, vai se tornar aluno nosso, dentro ali da nossa planilha, do nosso software que a gente disponibiliza, existe aqui o cálculo da distância de segurança, e é ideal que você faça esse cálculo para os piores cenários do seu projeto. Tá? E, por exemplo, eu calculei no meu projeto, no meu pior cenário, algumas situações aqui, e eu descobri, por exemplo, que as distâncias têm que ser de 1 metro, a distância tem que ser de 26 centímetros, né? Distâncias de 1 metro, distância de 26 centímetros. E dentro desse panorama, dentro dessa situação, calculando aqui essas distâncias, a gente coloca qual é o meu pior cenário? É 1 metro?
Então eu vou lá no meu memorial descritivo do projeto e coloco todos os equipamentos materiais metálicos que não fizerem parte do SPDA, tá? do subsistema de captação e descida, devem estar a uma distância de 1 metro dos elementos do SPDA. Então eu já garanti aí, se alguém foi lá e instalou próximo, está errado, porque tinha que estar atendendo ao projeto. Coloca até na nota, coloca até ali na prancha do projeto, para ficar bem mais claro. Tá? Então isso aqui é uma recomendação boa e que pode gerar serviços para você. Show de bola? Conseguiram entender aí? Deixa eu colocar aqui, cadê? Beleza, beleza, beleza. Vamos lá, vamos seguir aqui. Bom, tendo esse ponto, pessoal, erro 5. Só 7 erros hoje, né? Existem mais, tá? Existem bem mais erros que esse. Mas esses são os erros que podem impactar muito no sistema e são erros que você não pode cometer porque pode pegar feio para você, beleza? E é importante que você, por exemplo, no final, pegue esses 7 erros e pense, quais desses erros eu vejo meus concorrentes ou os meus parceiros cometendo? Será que isso é bom comentar isso no momento de uma negociação? Pode ser que seja interessante, no momento de uma negociação, você trazer isso. Ó, se você contratar alguém, a pessoa tem que ver isso, isso, isso. Por mais que o teu cliente no momento não ouça, não perceba, mas isso vai ficar guardado, se você souber como falar. E nesse momento você pode estar elevando o nível da concorrência. E ao momento que você eleva o nível da concorrência, pode ser que diminua também os concorrentes que vão cobrar valores muito baixos, porque eles acabam, na grande maioria, os concorrentes que cobram valores mais baixos não entregam uma qualidade boa de serviço, na grande maioria. Tem gente que cobra valor baixo e entrega um produto muito bom ali, um relatório muito bom, tá? Então, é importante, eu uso muito essa estratégia de falar pontos importantes que não podem ser deixados de serem verificados de forma que favoreça a minha proposta, tá? Porque na minha proposta vem todos esses itens elencados, e são itens que não vão encarecer a tua proposta, pelo contrário, vão valorizar ainda mais as análises que você faz. Aí você tem que saber fazer também isso daí. Show de bola? Vamos lá, vamos seguir. Nós vamos agora para o erro 6, tá, pessoal? O erro 6, ele vai falar das medidas de proteção contra surto, a verificação das medidas de proteção contra surto. Resumidamente, tá? A principal medida de proteção contra surto que você pode ter aí na sua análise, no seu projeto, é o DPS, tá, pessoal? DPS e equipotencialização são os principais, tá? São as principais medidas de proteção contra surto. Não são todas, existem outras como blindagem e tudo mais, mas o DPS e a equipotencialização elas vão se enquadrar em quase todas as edificações. O que eu falo aqui para vocês não é uma verdade absoluta, mas é algo que eu venho implementando e que eu venho passando adiante. Por exemplo, você tem uma instalação e nessa instalação é um cliente seu, você quer fazer uma análise, cara, em todos os meus clientes eu recomendo a instalação de DPS. Em alguns casos, pela norma, pelo cálculo, não precisa. Mas se a gente for pensar em proteção, em um item que vai ser uma proteção ali de backup, que vai estar ali quando precisar, se for bem dimensionado, vai ser importante na proteção do sistema como um todo, a gente acaba recomendando. Então, o que a gente indica é o seguinte: passem a pensar como DPS como se fosse uma obrigação. Pablo, é uma obrigação? Não é uma obrigação. Mas quando você coloca isso em todos os seus projetos, suas inspeções, sua recomendação, você está levando mais segurança para o teu cliente, principalmente na consequência final, que é a queima de equipamentos, que é surtos que podem danificar algum tipo de operação. E nesse momento, o investimento até um pouco baixo, desde que o sistema de aterramento esteja adequado. E aí, se você tem dúvida em como fazer essa implementação, eu vou falar aqui um pouco de onde você pode buscar essas informações, porque não é tão simples, tá? Não é tão trivial. Tomem cuidado. Então, por exemplo, aqui, se você quer saber onde instalar, onde que eu vou instalar, Pablo? Onde que eu vou colocar esse sistema de DPS? Eu te indico a ler a NBR 5410, principalmente ali na figura 13 da NBR, que é essa mesma imagem, ó.
Vou puxar a NBR aqui para vocês, ó. Eu estou aqui com a 5410, tá? Nesse item da 5410, aí bate um print. No item 63522, ó, que é esse item aqui, é o item que vai abordar justamente da instalação do DPS no ponto de entrada no quadro de distribuição. E aqui nesse item, desde aqui do item 635, leiam esse item, tá? Você tem que ler. Não adianta você simplesmente ler o manual do fabricante ou ler um guia, não. Vai na norma e leia aqui. Porque aqui, dependendo do tipo do sistema, se é um sistema TNS, se é um sistema TNC, se é um sistema TT, você define de acordo aqui com a NBR e de acordo com algumas notas explicativas, se você vai utilizar o DPS no neutro ou não, se você vai utilizar o DPS nas fases, qual vai ser o parâmetro de escolha, quando necessita de um ponto ou quando necessita de outro. Então aqui, esse fluxograma, ele vai te ajudar bastante na definição da localização desse DPS, beleza, pessoal? De acordo com a 5410. Aí você vai ler todos esses esquemas e aqui também ela vem falando de vários pontos importantes. Nesse momento, eu quero saber quando eu vou instalar figura 13 da 5410. Mas o fabricante... Não, figura 13 da 5410. Depois de analisar a figura 13 da 5410, você analisa os fabricantes, tá? Para ver as soluções que eles dão. Mas não dê prioridade a fabricante, porque você tem que dar prioridade para a norma. No momento que der algum problema, o fabricante vai dizer que o equipamento dele é bom, mas que a sua solução, o teu dimensionamento não está de acordo com a norma. É isso que ele vai falar. Então você tem que seguir a norma e depois buscar qual componente, qual equipamento é o ideal para aquela solução do teu cliente. Beleza? E aí existem alguns cálculos, tá? A 5419, ela trouxe uma série de validações, tá, que você precisa verificar, desde a parte 1 até a parte 4, tem uma série de validações, e a gente concentrou essas validações aqui nesses cálculos, junto aqui da nossa planilha. Por que você toda a aula mostra a planilha? Porque é o nosso software, é o nosso material didático, não tem nada melhor do que ensinar do que com uma ferramenta completa dessa. Então aqui nós temos o dimensionamento do DPS tipo 1, que segue vários parâmetros da 5419 e também parâmetros da 5410 e dos fabricantes. E aí eu consigo dimensionar, especificar as características principais do DPS, como a corrente de impulso para o DPS tipo 1, a tensão de operação contínua e a tensão de operação de proteção. A partir desses parâmetros aqui, eu vou lá no fabricante e lá com o fabricante eu vou decidir como que eu vou instalar. Se eu vou instalar no neutro ou não, se eu vou instalar 2 por fase, ou então nenhum, só um bloco ou individual. Então aqui eu vou para uma solução comercial, mas eu tenho que partir da minha solução técnica, da minha especificação. Da mesma forma o DPS 2, que pela 5419 eu tenho ali um parâmetro mínimo, pela 5410 também parâmetros mínimos para a fase, mas aqui você tem que buscar também as análises para neutro. E aqui nós temos as recomendações dos fabricantes e você decide os parâmetros principais. E depois disso, claro, novamente, você vai lá no anexo, na figura 13 da 5410 e vai fazer a análise, tá? Lembrando que a 5419, ela traz a filosofia do DPS como uma proteção contra surto, tá? E focando principalmente na descarga atmosférica. A 5410, além da filosofia de proteção contra a descarga atmosférica, ela também fala que o DPS vai ajudar na proteção de um surto que vem pela rede, né? De uma consequência de um curto-circuito, né? Que vai ter um surto e outros surtos que vão rolar na rede elétrica. Então você tem que ler a norma para especificar. Não é tão simples, não é básico assim, faz isso e pronto. Tá, você pode até partir desse procedimento, mas se você quer se basear tecnicamente, e quando você monta ali memorial, algo que mostre que houve um cálculo, é diferente, pessoal. Uma coisa é você chegar para alguém... Outra coisa é você mostrar de onde veio o cálculo. Cara, esse meu cálculo veio daqui, e esses itens vieram da norma, e esses itens da norma estão seguindo os procedimentos adequados. Aqui muda o cenário de como você é encarado.
Eu, por exemplo, quando eu vejo um profissional que baseia ali cálculo e norma em procedimentos que muitos chutam, cara, para mim aquele cara já é diferenciado. Ó. Ou eu indico, eu chamo para trabalhar comigo, ou então eu ganho uma admiração, eu fico, né, admirado com ele de maneira bem, bem profissional, certo, pessoal? Então, bacana aqui, esse erro aqui é um erro até eu não digo nem que é um erro grave, bicho. Para mim, aqui a galera esquece muito de olhar esse item e vai no SPDA com uma SAID em ver a parte externa e principalmente vai com o SPDA com uma SAID em colocar o terrômetro alicate para ver ali uma resistência de laço, dizer que é resistência de aterramento, vai para uma SAID com terrômetro de 3 artes e mede ali um aterramento que tem um perímetro de 50 metros, mede ali, por exemplo, uma distância de 4, 5 metros, e diz que aquilo é uma resistência de aterramento, e aqui são procedimentos que são inadequados, ou que não estão recomendados pela 5419, não estão amparados por ela. Mas quando você vai para um procedimento de análise das medidas de proteção, você já começa a ter um resultado e principalmente ter um serviço. Aqui você pode fechar serviço, você pode fechar um serviço desse de análise, dependendo do cliente, se o cliente está tendo queima de equipamento e tudo mais, ele vai pagar, tá? Ele vai pagar. E você pode aqui fechar R$1.000, R$1.500 por uma análise que pode durar 20 minutos e mais a instalação e execução, se te interessar. Eu vou lá, contrato alguém para fazer a instalação e eu acompanho, ou então passa a especificação e acompanha lá a instalação dos DPS. Até porque não é tão simples. Em alguns casos vai ser simples, em outros casos vai dar um dinheiro legal, porque vai ter que fazer toda uma infraestrutura para colocar DPS, principalmente quando os quadros não comportarem mais espaço. Aí você vai ter que criar um quadro externo ali ao lado, fazer uma infraestrutura. Então não subestimem essas obras. Eu já fiz várias obras de equipotencialização e proteção contra surto que foram mais de 8, 10, 15, 20 mil reais, tá? E muita gente subestima, acha que isso daí é básico, mas não é, tá? Quando você traz a solução para o teu cliente, nada é básico. Show de bola? Só uma visão comercial para vocês. O erro 7, galera, é um erro que muita gente ainda comete. A gente vem falando aqui, eu postei ultimamente, eu fiz uma postagem em que eu falei lá no meu Instagram, quem me acompanha no Instagram deve ter visto, acho que foi semana passada, quinta ou sexta-feira, e foi um carrosselzinho com algumas especificações, algumas dicas, né, o guia de bolsa que a gente faz. E lá nessa postagem, eu coloquei justamente sobre se o terrômetro alicate, se o teste de resistência a aterramento é um teste adequado para 5419. E interessante que muitos profissionais ali entenderam e outros também falaram, pô, mas eu não sabia disso. E é justamente isso aqui. O único teste que a 5419 recomenda é o teste de continuidade. Ela fala sobre uma baixa resistência, uma baixa impedância, como a própria 5410 fala, mas não diz que aquilo é um parâmetro de exclusão ou um parâmetro de não conformidade, mas ela deixa bem claro que o teste de continuidade tem que ser verificado e tem que ser feito, principalmente uma inspeção completa. Lá na 5419, ela fala do exemplo do SPDA estrutural, tá? Mas se a gente for analisar a concepção do que ela traz como SPDA estrutural, a gente tem que tomar bastante cuidado. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho o meu prédio, tá? E eu imagino que eu tenho uma descida estrutural. Nessa descida estrutural, eu vou fazer um teste de continuidade, e esse teste de continuidade não pode ser com multímetro. Não pode ser com multímetro, não pode ser com terrômetro alicate, tem que ser com milhomímetro, micromímetro ou qualquer equipamento que respeite ali o procedimento com ponte de Kelvin e principalmente que tenha uma injeção de corrente de 1 até 10 amperes, no mínimo 1 ampere. Então você pode fazer. Meu terrômetro faz? Eu acredito que não. O certificador da Metrel, da Fluke faz? Esse teste de continuidade você tem que perguntar do fabricante, porque se não faz, não adianta. Não é o teste de continuidade do circuito, é um teste de continuidade específico para essa solução. Então aqui, por exemplo, a gente tem um teste que é feito na estrutura, e a 5419 pede isso. Pablo, mas meu sistema não é estrutural. Eu fui contratado para um serviço onde nesse cliente é o SPDA externo, ele desce ali, né, externamente, né, está ali fixado
na superfície ali do prédio e desce externamente, e tem um anel. Então, por não ser nada estrutural, eu não preciso fazer o teste de continuidade. E aí que você se engana. Se você for analisar e ler a norma, você percebe que a função do teste de continuidade é justamente garantir a continuidade em um local, em uma infraestrutura que você não enxerga, que você não está vendo. Quando você tem a descida externa, beleza, você pode ali visualmente identificar, mas mesmo visualmente ainda pode ocorrer problemas de conexão em locais que você não consegue enxergar. Você consegue numa visita verificar o que está na cobertura e o que está ali na parte do térreo, mas a 30, 40 metros de altura você não consegue verificar se aquela conexão está adequada. Então é importante fazer esse teste, principalmente no anel de aterramento. Como que você vai dizer que existe um anel de aterramento sem verificar continuidade, sem validar de descida para descida se elas estão ali de alguma forma conectadas? Como que você vai validar isso? É complicado, tá, pessoal? Às vezes a gente acaba se enganando com projetos, eu já passei muito por isso, de projetos, de execuções que o cara enganou o cliente. E era para existir um anel, mas na verdade não tinha anel nenhum, porque eles só fizeram esconder o cabo e dizer que fechava o anel e não fechava. Então, na minha concepção, na minha interpretação, o teste de continuidade tem que ser feito em qualquer lugar que você não enxergue, porque você só consegue garantir continuidade em um trecho que você não está olhando com o equipamento. Não tem como dizer, não, daqui para ali, a 50 metros enterrado, eu tenho um anel, porque no projeto tem um anel. Hoje a melhorzinha falhou, a outra ela é meio devagar, eu vou tentar passar aqui diante. Vocês conseguiram ver? Eu não sei em que momento falhou a internet, em que momento a internet caiu, tá? Então só me confirmem se vocês estão conseguindo ver, se estiver falhando eu volto, só para a gente continuar. Eu estava comentando sobre o aterramento, né, o teste de continuidade, tanto para o aterramento ali convencional, porque a gente não consegue ver, somente para validar. Vários casos nossos, a gente validando ali dentro do mercado, em serviço, a gente já chegou a identificar que não existia essa continuidade. Então imagina só, você ter um aterramento, ter um anel que teoricamente deveria existir, mas no momento não existia ali, não tinha uma continuidade entre uma descida a outra, não fechando esse anel. Então é importante, e por isso que é uma concepção também importante. Lembra lá na 5419 que ela recomenda que você utilize uma caixa de inspeção ou um ponto de seccionamento da descida para o aterramento convencional, para justamente você poder seccionar a descida e isolar o aterramento para você fazer os testes de continuidade e validação dele. Show de bola? Bacana, estão conseguindo ver? Caiu um pouquinho, né? Então é basicamente isso aí, pessoal. Os principais erros que nós temos. Tem alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida, em uma edificação de 30 anos, onde só existe uma descida com cabo de 50 milímetros, sem projeto, sem laudo, como posso iniciar esse contato com o meu cliente? Primeiro você tem que ver qual era a norma que estava valendo 30 anos atrás. Tá? 30 anos atrás, tem que ver qual norma, tá? Não sei se você vai ter acesso a essa norma, porque é muito antigo. Mas imagina só, você tem que primeiro ver se o teu prédio está adequado à norma da qual ele foi construído. Muitas das vezes não está adequado à norma que ele foi construído. Primeiro ponto. Segundo ponto, se não tem registro de norma antiga, não tem como você comparar com a norma daquele tempo, você tem que verificar com a norma mais atual e analisar o que você precisa fazer na norma atual, implementando ali no seu cliente, tá? Então você tem que ter saber lidar com essas situações. Quando você pega um serviço como esse, é um serviço que vai ser um pouco mais difícil, porque justamente você tem que fazer toda essa comparação, tem que falar para o teu cliente, tem que dizer para o teu cliente, comprovar o porquê de tudo isso, então vai dar um pouco mais de trabalho e não indico cobrar barato nesse tipo de serviço. Eu pego um SPDA antigo, que eu sei só de olhar que vai me dar trabalho, porque está todo errado, então se você cobrar barato, você está assumindo um risco muito alto, sendo que talvez você não consiga nem analisar tudo da maneira correta. A dica que eu te dou, Carlos, no dia 17, segunda-feira que vem, fica conosco, vem conosco no nosso evento. Se não se inscreveu, se inscreva, porque na segunda-feira que vem eu vou fazer um exemplo bem parecido com esse teu aqui. E aí eu vou mostrar os pontos que você deve avaliar. Isso já vai direcionar
para o melhor caminho, beleza? Que vai ter uma análise bem detalhada desse caso. Show de bola? Deixa eu ver aqui outra dúvida. Qual o valor da resistência em teste de continuidade em uma descida externa? Olha só, você tem duas opções, tá? Quando você vai testar ali a quantidade de uma descida externa, é só uma validação a mais, tá? Isso daí não está exigido na norma. A norma, ela pede para você testar os componentes estruturais e também ali testar a continuidade dos componentes que você não está vendo, que visualmente você não tem como comprovar continuidade, ou seja, do anel de aterramento, você tem que testar, que está embaixo da terra, você tem que validar isso. Quando você tem uma descida externa, você pode testar. Por quê? Porque às vezes as conexões, principalmente se for de barra chata de alumínio, tá, galera? Se for de cabo de cobre e não tem ali nenhuma conexão à descida, pô, tá tranquilo. Agora, se for de barra chata de alumínio, pode ser que as conexões que foram feitas pela barra chata, no momento da execução, não foram conexões adequadas. Essas conexões vão sofrer ali problemas, vão criar altas resistências de contato, então você vai testar. Qual o parâmetro que você pode validar? Cara, o único parâmetro que a 5419 nos dá é 200 miliohms ou 1 ohm. Tá? Eu vou trabalhar com 200 miliohms, ou seja, naquela descida tem que me dar um valor menor que 200 miliohms. Se tiver tudo certo, vai dar um valor muito baixo, 3, 4 miliohms, bem baixo, por conta de ser uma descida externa. Mas pelo fato de ser barra chata de alumínio, já encontramos problemas de, por exemplo, numa descida com barra chata de alumínio, pelo fato das conexões não terem sido executadas da maneira correta, a gente encontrou problemas de valores de resistência de continuidade superiores à escala do equipamento. Ou seja, uma das conexões não estava adequada, e a gente ponderou aquilo e colocou como uma manutenção fazer o reaperto daquela descida, tá? Reaperto das conexões das barras chatas. Então, como eu já encontrei isso em campo, se você só fizer a verificação visual em barra chata de alumínio, pode acontecer com o seu cliente disso, e isso pode vir contra você em algum problema, tá? Então, aqui já é um estudo de caso meu, uma vivência minha, mas se for dentro da estrutura ou na terra, ou anel de aterramento, você tem que fazer o teste para validar. E os valores são menores que 0,2 ohms, tá? Que é o que a norma preconiza para quando o SPDA já está executado. Para prédios acima de 60 metros, é obrigatório a instalação do captor aéreo na lateral do mesmo? Sim, tá? A própria norma, ela torna isso obrigatório. Então, acima de 60 metros, se o prédio tem acima de 60 metros, os 20% da altura do prédio, começando de cima para baixo, então eu pego 20% lá do topo para baixo, eu vou colocar ali um captor lateral, que pode ser uma própria barra chata de alumínio, entendeu? O ideal é que seja barra chata de alumínio para não ficar tão feio. Então é obrigatório, sim, pela questão das descargas laterais, tá? Quanto maior a altura, maior a possibilidade do líder, né, que vai criar ali essa união entre essas descargas atmosféricas, porque no momento que está descendo o raio, eu tenho aqui também uma união, existe aqui, o raio ele vai se unir em algum momento e aí fechar o canal. Então, essa descarga pode ser lateral, no momento que eu tenho prédios acima de 60 metros, e eu preciso dimensionar, nesse caso, ali a própria captação lateral. E outra coisa, se o prédio é maior que 60 metros, eu já nem posso utilizar um captor Frank como um protetor, como um dispositivo de proteção do prédio como um todo. Ele pode proteger o que está lá em cima, mas ele não vai proteger todo o prédio, porque essa altura já limita o uso do captor Frank, justamente por esses problemas aí da descarga lateral. Marcelo, já trabalho na área, mas estou fazendo o curso do Pablo, um ótimo curso, indico muito. Obrigado, viu, Marcelo? Obrigadão, viu? William, boa noite, Pablo. Alguns equipamentos exigem aterramento dedicado, né, conforme o fabricante, mas a NBR faz recomendação de potencialização. Olha só, se o fabricante está pedindo um aterramento individualizado, tá, um sistema ATT, por exemplo, cara, você tem que ver por que aquele fabricante exige isso, tá?
Geralmente eu vou, converso, peço ali o e-mail do fabricante, peço ali, não vou só no manual, eu pergunto para o fabricante, exponho a situação, e aí eu peço qual é a recomendação dele. E se ele disser que realmente precisa que esse aterramento esteja separado do aterramento de edificação, eu faço dessa forma, mas eu deixo bem claro que isso foi uma recomendação do fabricante. Como que eu indico essa comunicação? Por e-mail, tá? Se comunica com o fabricante por e-mail. Ainda que você ligue e tudo mais, peça para ele enviar um e-mail, peça para ele responder um e-mail, para que aquilo se torne uma justificativa técnica, uma prova. Porque se o fabricante está exigindo que aquele equipamento dele precise de um aterramento individual para funcionar, tudo bem, né? A 5419, ela recomenda a equipotencialização. Ela fala que é recomendável, que é o ideal, mas ela não tem como sobrepor uma exigência do fabricante que está relacionada a uma operação daquele equipamento. Então, é você, para atender isso, para permitir que o aterramento do equipamento seja individual, você tem que ter algo comprovado. O ideal é que você tenha ali um e-mail ou algo do tipo para colocar dentro do teu memorial ou dentro do teu relatório. Dessa forma, você não assume o problema sozinho, você divide isso com o fabricante, tá? Mas tem casos, tá? O hospital é campeão para isso. Máquina de ressonância, máquina de raio-x, então várias vezes a gente tem que separar o aterramento, que acaba melhorando. Isso é uma questão das problemáticas que vão exigir no aterramento do hospital, porque o aterramento do hospital já pode estar ruim devido a misturas de TNC, TNS, se bem que nem pode ter TNC no hospital, mas mesmo assim alguns têm. Então essa mistura causa vários ruídos, fora os harmônicos que vão trazer ruídos no neutro, e dependendo como esse neutro está conectado no terra, o ruído pode ir para o terra, e esse ruído pode chegar nos equipamentos. Então, muitas das vezes, o fabricante, ele recomenda essa separação para evitar essas problemáticas e patologias da edificação, das instalações elétricas. Então, você tem que justificar com o fabricante, se não der, peça dele uma justificativa e anexe e siga a vida, porque não tem também como você bater de frente com o fabricante nesse sentido, depois dele justificar ou depois dele se responsabilizar e respaldar que o equipamento só vai funcionar no caso desse aterramento diferenciado, entendeu? Então é normal isso. Siga esses procedimentos que você vai ficar em paz, vai dormir legal. Eu já cansei de bater cabeça, então sigo isso e vou embora. Já que o fabricante está dizendo,